Muita gente fala que o Japão não compensa mais, principalmente em questão financeira. E realmente o Japão mudou. E é por isso que nesse vídeo eu quero trazer para vocês o nosso ponto de vista sobre o Japão. Para quem não sabe, eu sou a Kaori. E eu sou o Bruno. E a gente tá aqui no Japão há 4 anos. E como muita gente, a gente veio aqui para trabalhar na fábrica. E, gente, essa questão de pessoal falar muito que hoje em dia o Japão não compensa mais, tem muitas, assim, como fala, coisas a ser consideradas, tá? Primeiro ponto é que antigamente muita gente que trabalhava aqui no Japão não pagava o Shakai Hoken. Pra quem não sabe, é um seguro social obrigatório, tá? Isso aqui antigamente não era tão conhecido assim, pessoas não sabiam, não tinha informação suficiente e simplesmente eles não pagavam, né? Empreiteira, elas não descontavam diretamente do Olerite, né? Então, elas acabavam que não contribuía com o Shakai Hoken, que é um valor considerável. Sim, hoje em dia acho que a gente deve pagar em torno de, sei lá, 40 mil por pessoa. Então, imagina, todo mês no salário sendo descontado 40 mil ienes por mês, né? Então, querendo ou não, no final do mês faz uma diferença. Segundo ponto, as horas extras não eram regulamentadas por lei. Então as pessoas podiam fazer quantas horas extras elas aguentassem. Para vocês terem ideia, a gente ouviu muito relato de gente assim que tem muitos anos aqui no Japão e eles falavam que trabalhavam das 6 às 10 horas da noite. Então, sei lá quantas horas extras é isso aí, mas tipo, é uma situação assim muito até desumana, sabe? Para vocês terem uma ideia, o máximo que a gente pode fazer normalmente é de 45 horas por mês. Por mês, isso. Que dá mais ou menos 2 horas por dia. Isso. Naquela época, o pessoal chegava a fazer de 80 a 100 horas por mês. É tipo assim, é uma loucura, né? Se você parar pra pensar. Se 45 horas já é muito trabalhando, imagina as 80 horas trabalhando, é muito. Então. Mas, em compensação, trabalhava 40 horas a mais por mês, que isso dá uma diferença muito grande no salário, né? A hora extra conta bastante aqui no Japão para aumentar o salário. Isso. Então, por isso que eu acho que quando você fala assim, principalmente na questão salarial aqui no Japão, para comparação assim antigamente com agora, é muito importante levantar essa questão porque hoje em dia a gente tem uma condição mais, vamos falar, humana, né? Mais agradável também. Isso. E querendo ou não, se você trabalhar menos, você recebe menos, porque aqui no Japão é assim. Se você está trabalhando, mesmo você, sei lá, precisou faltar por conta de você ficou doente, você não recebe, não é que nem no Brasil, entendeu? Então, por isso que é muito importante você saber se informar sobre as coisas antes de você decidir sei lá, sua vinda pro Japão, por exemplo, né? Deixa o like. E outro ponto, galera, antigamente, nos anos, sei lá, 2000, assim, na época dos nossos pais, né? Eles pagavam de imposto sobre produtos 5%. E hoje em dia tá 10%, então dobrou a porcentagem de imposto. Então a gente conseguia deparar com essa inflaçãozinha aqui que a gente sofreu nesses anos. E o Japão antigamente também era conhecido por não ter inflação ou inflação negativa. Então os preços ou eles se mantinham o mesmo preço ao longo dos anos ou até abaixava o preço. Só que nos últimos anos o Japão está passando por uma inflação maior do que o costume. Então, a gente notou até nos últimos anos, né, que o preço do arroz, o mercado da semana acabou ficando muito mais caro. Quase caiu. Enfim, gente. E tem outra questão também, questão cambial também. Antigamente o iene valia muito mais do que hoje em dia. Na verdade, hoje em dia o iene está até desvalorizado em comparação a antigamente, né? Então, por exemplo, com 100 mil ienes, comprava uma quantidade muito maior de reais do que a gente compra hoje. Isso. Né? Financeiramente, o pessoal conseguia juntar muito mais dinheiro antes do que agora. Isso é verdade. A gente tá aqui agora no Donki, um mercado, sei lá se é mercado, mas eu vou passar aqui para mostrar para vocês um pouquinho os preços das coisas, né? E conversando um pouquinho com vocês também. Galerinha, só para vocês terem uma ideia, antes, quando a gente chegou no Japão, a gente guardava 10 mil ienes para fazer o mercado da semana. E agora a gente está guardando 15 mil ienes, então aumentou... Significativamente, Caraca, né? aumentou 50% quase. Bastante, né? Bastante, né? Mas enfim, não sei se é por causa do nosso estilo de vida, mas aumentou. Que aumentou, aumentou. Principalmente o valor do arroz, né? Para vocês terem noção, o preço do arroz de 5 quilos aqui no Japão, hoje em dia, tá 3 mil... Ó, essa daqui na verdade, né? Que tá com promoção. Essa aqui tá 3.580. Então,
Tá mais ou menos esse é a média do arroz aqui em geral, né? Pra vocês terem noção, quando a gente chegou aqui no Japão, eu lembro que eu já cheguei a pagar arroz, né, 5 quilos, 1.400, assim. É louco. Então, assim, sei lá quantos por cento aumentou, mas é que teve crise do arroz, então é um caso à parte, mas o que eu reparo, assim, do Japão em geral, é que por mais que as coisas aumentam de preço, assim, absurdamente, ele diminui um pouco algumas coisas, né? É que ele vai variando o preço, né? Então, por exemplo, a gasolina. A gente chegou a pagar, sei lá, 130 por litro. Na verdade, já tipo, teve uma época que subiu recentemente, que chegou, sei lá, 180 por litro, e, tipo, Então ela vai altíssimo. variando bastante, né? A gente percebe que, assim, o governo também ajuda com essas coisas quando tem tipo, alta, assim, algum produto específico. Aí ele vai lá e subsidia para Isso. controlar o preço também. Na verdade, é isso que está acontecendo agora com a gasolina, o combustível aqui no Japão, né? Eles tinham aumentado, só que na semana seguinte eles diminuíram justamente para dar uma amenizada, assim, para ajudar o pessoal também. E para controlar a inflação também. Isso. Tá, mas afinal de contas, eu acho que o que vocês querem saber... Eita, meu Deus, que susto! Tô aqui na linha do trem, peraí. Tá, mas afinal, o que você quer saber? Afinal, é isso, né? Como tá a situação agora? Tá sobrando dinheiro? Como que tá a questão salarial? Dá pra guardar? A gente vai falar da nossa experiência, o que a gente acha, como que tá o Japão hoje, né? E assim, por mais que a gente fale que o Japão tá diferente, que aumentou a inflação, que o custo de vida tá mais alto, na nossa opinião, ainda financeiramente dá para guardar, mas com um ponto de atenção. Nós viemos aqui em casal sem filhos, né? Então a gente consegue falar com propriedade que um casal sem filhos, eu acredito que é bem tranquilo, assim, você viver bem aqui, guardar um dinheiro ok. Porém, não é lá grande coisa como era antigamente. Isso. Um ponto importante. Casal sem filhos, eu acho que é a combinação perfeita para economizar dinheiro. Porque se você vem sozinho, você tem que bancar todos os custos sozinho. E se você tem filhos, você vai ter que distribuir sua renda com mais pessoas que não vão estar trabalhando também, né? Então eu acho que casal sem filhos é o melhor. Tá, e como que tá, assim, a situação de emprego aqui no Japão, salário? Isso, a gente vai falar agora a nossa experiência, não é verdade pura, porque a gente pode estar certo, pode estar errado, né? Mas falando sobre se tá tendo vagas de emprego aqui no Japão, na minha opinião, tá. Mas é mais fácil achar emprego para homem do que para mulher. O que é complicado é você ser muito exigente no emprego. Isso é verdade. Não que você não precise ser exigente, tá? Sim. Porque eu acredito que você tem que procurar coisas melhores. Inclusive, acho que isso é mais questão assim de o que a pessoa quer também na vida, né? Sim. Hoje em dia a gente recebe melhor, mas quando a gente chegou aqui no Japão, eu recebi as 1.100 a hora. Eu até cheguei a receber menos que isso, né? Sim, mas pode parecer baixo, mas talvez é um emprego bom, porque vai ser um emprego que não exige tanto de você. Porque se você chegar no Japão recebendo lá, sei lá, 1.500, 1.600 a hora, provavelmente o emprego é um emprego mais pesado. Mais pesado e provavelmente vai ser Nikotai, ou seja, 2 turnos. Você vai ficar uma semana de dia, uma semana de noite e, tipo assim, seu corpo vai ficar doido assim com isso. Se você não tá acostumado com um trabalho pesado, você vai sofrer muito e talvez você nem aguente. Então, por isso que às vezes a gente indica trabalhos mais leves no começo e depois você vai procurando outras oportunidades, né? Que tem oportunidade para crescer aqui no Japão, sim. O que eu penso assim, você vai chegar aqui no Japão com um salário mais baixo, só que a tendência é você ir procurando uma coisa melhor, então você vai evoluir tanto em questão assim salarial, ou dependendo, você vai até sair de fábrica, né? Então, assim, é isso, gente. Então, uma dica que eu dou vai estudando japonês. Porque se você já tem uma base de japonês, ou você souber já vir aqui melhor ainda, você vai ter muito mais leque, assim, de opções de trabalho. Então, você pode, dependendo, trabalhar de uma coisa bem mais de boa e receber muito bem por isso. Além do mais, sabendo japonês, você consegue aproveitar muito mais o país também, né? E assim, o que eu penso, né? No Brasil, eu acredito, posso estar muito enganado, porque vai depender de cada situação da pessoa, né? Mas, no Brasil, talvez você tenha
tenha mais tempo para você poder estudar. Porque depois que você chegar aqui, gente, horas extras, sei lá, dependendo, você vai trabalhar durante 12 horas. Então, assim, você vai estar cansado depois que voltar para casa e, tipo assim, não vai ter pique para fazer mais nada, né? Então aproveita e estuda no Brasil e depois continua estudando no Japão para ter um japonês top. Isso aí. Estou andando aqui, ó. Olha que bonitinha essa casa, amor. Bonitinho, ó, rosinha. E aqui é bem tranquilo, né? Mas assim, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando mais profundamente nessa questão financeira, de quanto que dá para juntar em um ano aqui no Japão. Vou deixar o card aqui, tá? E link na descrição para vocês irem lá assistir depois. E galera, aqui no Japão você recebe bem e você também tem muito poder de compra. Então o pessoal compra iPhone, compra carro novo, viaja bastante, dá para se divertir bastante. Eu acho que isso é legal do Japão, mas tem que fazer com moderação também para você ter seu objetivo, né? Se você tiver o objetivo de juntar dinheiro, por exemplo, aí maneira nessas coisas para no futuro você ficar tranquilo. Agora, se o seu objetivo é desfrutar da vida também, aqui no Japão é excelente para isso. Então, assim, na minha opinião, não é que o Japão deixou de ser aquela coisa assim maravilhosa, deixou de ser atraente, né? Deixou de ser bom. Eu acho que, na minha opinião, tá? Eu acho que o Japão vale muito a pena ainda, não somente na questão financeira, mas em outros N fatores de questões que eu vou ainda abordar nesse vídeo. E acredito que depois que você assistir esse vídeo inteiro, você vai ter uma boa noção de se o Japão é pra você ou não. E, gente, a Kaorinha que veio aqui há 4 anos atrás não é a mesma Kaorinha que tá aqui hoje gravando vídeo pra vocês. Eu sinto que eu amadureci assim absurdamente. Acho que nós dois amadurecemos. Então acredito que o Japão é um país assim. Acho que não é nem o Japão. Você morar fora em si, eu acho que faz você evoluir muito em questão pessoal. Porque você vai ter que se virar com as suas coisas. Porque não vai ter seus pais para te apoiar. Você vai estar tipo você e você. Então você vai dar um jeito de se virar, né? E o Japão, ou morar fora em algum outro país, tem um tchan que é a língua é totalmente diferente, a cultura é totalmente diferente. Então essa adaptação pode ser que seja um pouco difícil, mas vai fazer você se evoluir muito, galera. Exatamente. Calma que tá meio barulhento aqui. Inclusive, quando a gente estava no Brasil, a gente conheceu uma mãe que mandava todos os filhos dela pro Japão para fazer arubaito. Sim. Pra quem não sabe, arubaito é como se fosse bico, né? No caso, é um programa que a People tem. Você vem, acho que fica 3 meses aqui no Japão e volta, né? É um programa bem interessante pra quem quer viver aqui, só que, tipo, não pra sempre, sabe? É só um momento, assim. Inclusive, a gente fez uma mini entrevista com essa mãe. Eu vou deixar esse trechinho aí pra vocês, tá? Bom, pessoal, e para fazer um relato sobre casos reais de arubaito, né? Estamos aqui com a Helena e com o filho dela. O filho vai para fazer arubaito também? Vai, agora ele vai para fazer o arubaito. Sendo que as minhas 2 filhas já foram. Agora ele também vai, lógico. E você também foi junto com as suas filhas, né? Sim, foi uma experiência muito boa. Assim, a convivência lá no Japão. Ver o dia a dia, né, do Japão, como é que é fazer dekaseki, né, essas coisas. É muito legal pra gente ver o outro lado, né? E foi uma experiência muito boa mesmo. E foi tranquilo mesmo. E eu convido os outros a fazerem também a mesma coisa do que eu fiz, arubaito. Pouco tempo, mas uma experiência de vida muito boa. E para os filhos da gente também, mesma coisa, uma experiência muito boa, vale a pena. E você ficou 3 meses no Japão? Sim, 3 meses. E conseguiu passear também? Sim, trabalhando durante a semana e fim de semana passeando e vendo alguns dias especiais, assim, você também se programa tranquilo, dá pra fazer tudo. Que legal. E qual que é a sua expectativa? Você tem alguma expectativa sobre arubaito? Minha expectativa é trabalhar mesmo, ganhar experiência e passear bastante. Legal. Japão dá pra passear bastante, né? Com certeza. Tem coisas muito diferentes e vale a pena mesmo. E eu acho que para jovens morar em um país novo amadurece bastante, né? Sim, porque aí tem que fazer as coisas sozinho, não tem os pais, tem que se virar. Esse é o intuito mesmo, né? É isso aí. Importante. Mas muito obrigado pela participação, né? Ai, então. E explicando rapidinho, esse programa de arubaito da People, você fica 3 meses no Japão, de dezembro a março, e você vai conseguir trabalhar e passear aqui no Japão. Lembrando que as vagas são limitadas para descendentes de japonês. Se você falar que veio pelo canal da Kaori e do Bruno, vocês ganham ainda Koseki gratuito, tá?
E ainda você ganha um ingresso para a Disney ou um prêmio equivalente se você embarcar pela People Travel. E agora falando de cultura, eu acho que muita gente fala que os japoneses são frios, né? Só que eu particularmente não acho que eles são frios. Na verdade, eles são extremamente introvertidos, que nem eu. Então, assim, eu acho que o Japão, pra pessoa que é introvertida, eu acho super... Eu acho que até que vai, na verdade, se identificar mais, dependendo do que o Brasil. Eu super me sinto mais, como falo, não é acolhida, mas eu sinto bem aqui no Japão com a cultura deles, né? Mas para pessoas mais extrovertidas vão acabar se sentindo um pouco frustradas, talvez. Eu acho que sim. Eu acho que para quem é extrovertido, eu acho que vai sofrer bastante em questão a cultura, né? Mas, como tem muito brasileiro e estrangeiro aqui, aí pode ser que a adaptação não é tão sofrida assim, né? É verdade. E, gente, o Japão, os japoneses, na verdade, é da cultura deles, tá? Eles têm uma regra, assim, social, de convívio social, né? O que eu quero dizer com isso? Tem muitas coisas que, assim, todo mundo sabe que é assim, só que ninguém fala assim, sabe? Uhum. Então, se você faz alguma coisa fora da curva, eles já vão te olhar torto. Ou até mesmo reclamar, né? Uhum. Porque eles são, assim, muito rígidos nessa questão, né? Uhum. Eu vou falar um exemplo, você ficar falando assim alto em lugares públicos, assim, dando risada assim, muito alto, eles não gostar tanto porque você está incomodando o outro, né? Eu acho que a regra mais básica aqui do Japão é não incomode o outro, né? Então, Nossa, sim. Na verdade é muito da cultura dele, né? Se você for reparar, o japonês pra qualquer coisa ele vai falar sumimasen, que é tipo desculpa, desculpa, mas na verdade eles estão querendo dizer tipo, desculpa por te incomodar, sei lá, você tá segurando a porta pra a pessoa, o japonês passar. Ele vai falar sumimasen, não vai falar obrigado, vai falar sumimasen, né? Mas é uma coisa muito cultural, tá, gente? E agora vamos falar um pouquinho de segurança. Como vocês podem ver, tipo, a gente tá gravando no meio da rua aqui com um tripé aqui, uma câmera assim. E assim, bem tranquilo. Então, em questão de segurança, ó, nota 10. Sim, é muito bom ter essa liberdade de poder andar na rua tranquilo, sem precisar Fica se preocupar. escondendo meu celular, né? Eu tava até um dia falando para um japonês que trabalha com a gente, né, que o Brasil é muito perigoso. Ele falou, por que é perigoso? Aí eu tava falando que você não pode andar com o celular na mão na rua, que senão os caras pegam. Ele ficou meio que assustado, tipo, como assim? Meu. Porque para os japoneses a segurança é uma coisa assim tão natural, né? Porque Sim. eles nascem já com tipo toda essa segurança, então, né? É uma coisa assim até assustadora, né? Eu já passei por uma situação que eu achei, tipo, incrível. Que uma vez eu fui no mercado e era máquina de atendimento automática. Então, eu mesma fazia lá as compras. E, gente, esqueci de pegar o troco uma vez. E, tipo, depois eu saí do mercado, eu fui em outro mercado, longe. Depois de uma hora, eu falei, meu Deus, cadê meu dinheiro? Aí eu lembrei, eu voltei no mercado, perguntei pra eles. E vocês acreditam? Ninguém tinha catado. Porque E era basicamente... dinheiro, né, galera? Então, porque tipo, o negócio fica assim, o dinheiro fica lá dando sopa. E tipo, ninguém pegou, ninguém. Então, assim, essa questão de segurança eu acho incrível aqui do Japão. Inclusive, muita gente ainda fala que se você deixar a carteira cair no chão, no meio da rua, a probabilidade de voltar é muito grande. Porque é só você ir lá em um posto assim de, como fala? Polícia? Posto de polícia. Você coloca lá o seu nome e tal, preenche bonitinho. E quando eles acharem, alguém achar, eles vão ligar pra você. Então, tipo, isso é muito legal, assim, sabe? Galera, outra história pra vocês impressionante é sobre a nossa máquina de lavar roupa. A gente comprou uma máquina de lavar roupa no endereço errado, né? E a máquina ficou 3 semanas lá no endereço errado. Não, pra vocês entenderem, a máquina ficou pro lado de fora da casa. Vocês têm noção? Ficou lá 3 semanas e ninguém pegou. Na verdade, até reclamaram pra tirarem a máquina lá. Reclamou pra tirar, mas nem relou, galera. Então, isso é um outro exemplo de muita segurança aqui no Japão, né? E, gente, pra vocês também terem noção, aqui no Japão, crianças de 6 anos de idade andam sozinhas na rua. Tipo, vai pra escola sozinhas. Vocês têm noção? Eu não consigo me acostumar, por mais que... Todo dia vê a mesma coisa. Exatamente, eu não consigo, tipo, falando, gente, que perigo. Sim. Mas pra eles é super comum, então, sei lá, é doideira isso, né? Ainda mais a gente que veio, que sabe como que é a segurança do Brasil de um lugar um pouquinho mais perigoso, né? Inclusive, gente, pra quem tem filho, vai vir com criança pequena aqui, o governo, né, o japonês, eles pagam um auxílio
para quem tem filho aqui no Japão. Quanto mais criança você tem, mais eles vão pagar de dinheiro. E tem outros benefícios também que crianças aqui no Japão, até acho que colegial, se não me engano, não tenho certeza, não paga despesas médicas. Então você leva para o médico e não paga nem pelo remédio, então é totalmente gratuito. Então a gente fala muito que no Brasil tem o SUS, mas aqui também tem o SUS, só que das crianças, né? E falando nessa parte de filho, eu acho muito complicado para decidir se vale ou não a pena. A gente não vai poder falar para vocês qual que é a nossa opinião, porque a gente não tem experiência. Isso, mas a gente fica pensando nos pais que trazem os filhos, que eles devem ter muita preocupação sobre se o filho vai se adaptar ou não. Exatamente. Se ele vai arranjar amiguinho ou não na escola, né? Eu acho muito importante levar em consideração também essa questão, assim, de poder sofrer bullying, de repente, na escola, né? Porque, querendo ou não, a gente escuta uns pingadinhos de conversa pra lá, pra cá, de bullying, principalmente pra quem é estrangeiro, né? Uhum. Porque a aparência é diferente, as crianças também, né? Tipo... Então, eu acho que tem que considerar esses pontos. E uma dica que eu dou é vai acompanhando gente que mora aqui no Japão, que tem família e que passa por essa situação. Porque a gente não vai ter como dizer pra vocês, assim, se vale ou não a pena pra esse tipo de situação. Mas uma coisa que eu posso falar é que a educação aqui no Japão realmente é muito boa. Eles são muito educados, né? E para vocês terem uma noção, na escola aqui no Japão, todos os dias você é obrigado a limpar, fazer a limpeza, assim, da escola. Você tem que limpar todos os dias. E além de que tem a questão da atividade extracurricular também, né? Então, assim, essa parte eu acho bem legal da educação japonesa. E o Bruno foi cortar cabelo agora, estou aqui na frente do barbeiro dele. Queria falar agora a parte da questão de qualidade de vida, né? Gente, aqui no Japão, o transporte funciona super bem, é muito eficiente. Tipo, eles chegam muito pontual, né? Serviços públicos em geral também funcionam muito bem, assim. O atendimento em geral aqui do Japão é muito bom, sabe? Inclusive, tem muita gente que vem aqui turistar e fica surpreso com o atendimento aqui do Japão, porque não tem muito o que reclamar, né? E assim, claro que não vou generalizar, porque como qualquer lugar do mundo, vai ter uma ou outras vezes que você não vai gostar do atendimento, mas em geral vai ser muito bom. E quando eu vim pra cá no Japão há 4 anos atrás, né, uma das coisas que eu também fiquei bem surpresa e assim, que eu gosto muito desse lado do Japão, é que o Japão em si é um lugar muito limpo, é muito difícil você encontrar sujeira na rua, tipo lixo na rua, e questão assim, até do banheiro, gente. Você vai em qualquer lugar, qualquer banheiro aqui no Japão, pra vocês terem noção, é limpo. Você pode ir até no banheiro público, que vai ser limpo. Então, assim, essas pequenas coisas que acabam, acho que, aumentando também a qualidade de vida nossa aqui no Japão. E tem outra questão também que, como aqui no Japão você tem mais poder de compra, você consegue fazer mais coisas. Então, por exemplo, você consegue viajar mais, passear mais. Então, isso, querendo ou não, acaba elevando a nossa qualidade de vida. Mas, por outro lado, você provavelmente vai trabalhar muito aqui no Japão. Então, você trabalha muito, então durante a semana provavelmente você não vai ter muita qualidade de vida, porque basicamente sua rotina vai ser casa, trabalho, casa, trabalho. Então, nesse quesito, é muito relativo, sabe? Você consegue ter mais dinheiro, só que você consegue ter mais experiência também, porque você vai conseguir viajar mais, vai conseguir conhecer lugares novos, ter uma experiência diferente, que acho que aqui no Japão tem muito a oferecer nessa questão, assim, sabe? Então, tudo é um equilíbrio, eu acredito, assim, na vida, né? E é por isso que eu falo, aqui no Japão, claro que tem seus lados bons e tem os lados ruins. Então, você tem que levar tudo isso em consideração na hora de você decidir se você vale a pena ou não vir pro Japão, entende? Então, é uma questão muito complexa. E tem também a questão de você estar longe da sua família, porque aqui o Japão é outro lado do mundo, do Brasil. Então, a gente não consegue, assim, voltar toda hora pra lá pra encontrar eles. Essa questão da saudade é bem difícil, principalmente no começo, gente. Eu sofri muito, assim, quando eu acabei de chegar aqui no Japão. Mas eu acho que tudo é uma adaptação. Eu sou uma pessoa que acho que demora um pouco pra me adaptar, eu percebi esses dias, inclusive. Mas eu tô aqui, tô vivendo aqui e eu gosto muito do Japão, eu gosto dessa vida. Você tem que ver se você está disposto a viver longe da família também, porque isso é uma questão, assim, importantíssima, porque se você for muito apegado a essa família, tipo, eu não consigo viver longe da minha família, então talvez morar fora não seja uma opção para você. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E quem está com corte de cabelo novo aqui
renovada. E chegou o nosso sushi, peraí. Bom, no final das contas, o Japão mudou? Mudou. Mudou, o custo de vida também aumentou realmente, isso é um fato. Então, a questão financeiramente realmente vai depender se vai compensar pra você ou não. Vai depender de pessoa para pessoa, realmente, né? Tanto em questão de financeiro quanto as preferências da pessoa também, né? Exatamente. Agora, se você vai vir buscar aqui no Japão, querer um desafio diferente para sua vida, eu acredito que o Japão seja um lugar muito bom, principalmente se você for introvertido, que eu acredito que você vai se adaptar muito bem aqui ao Japão. E eu acredito que é muito mais fácil se você for descendente de japonês também. É verdade. Na verdade, se não for, é até muito difícil, na verdade. E se você mora aqui no Japão, deixe sua opinião aqui nos comentários pra gente saber, né? E se você quer saber quanto de dinheiro trazer e o que levar, eu tenho esses 2 vídeos aqui. E até mais. Tchau!